Quanto amor o Senhor tem por nós. Como nós podemos explicar isso? Como nós podemos retribuir? É difícil até de compreender. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é amor. É o que diz a palavra de Deus. E nós estamos aqui essa noite envoltos no amor dele. Nós estamos aqui essa noite reunidos em amor mútuo uns pelos outros, mas especialmente envolvidos pelo amor de Deus, que nos acolhe aqui em todo lugar. Essa chuvinha é amor de Deus. Nós estamos estudando na Escritura sobre como termos uma vida que glorifica a Deus. Como nós podemos glorificar a Deus com toda a nossa vida, com tudo o que nós somos. E nós estamos olhando para a palavra de Deus e vendo cada aspecto do nosso ser e como ele deve ser entregue ao Senhor em adoração. Na semana passada nós falamos sobre a nossa mente, como ter uma mente que glorifica a Deus. E eu comecei dizendo na semana passada que nós temos uma tentação na nossa tradição cristã, a tentação de sermos racionalistas demais. Nós temos essa tentação. Com grande frequência, nós confundimos conhecimento com vida. Com frequência a gente confunde isso. Muitas vezes nós acreditamos que os maiores conhecedores das Escrituras, da doutrina, dos contextos nos quais a Escritura foi produzida, são aqueles que agradam mais a Deus, porque conhecem mais. É frequente esse tipo de confusão. Quem conhece mais é mais queridinho de Deus. É claro que o conhecimento é importante, nós falamos sobre isso no domingo passado. É claro que é importante nós sabermos o que a Escritura diz. É claro que é importante nós entendermos o que é certo e o que é errado, segundo o que a Escritura fala. É claro que é importante nós conhecermos a história bíblica, sabermos do que é que nós estamos falando quando falamos da Escritura. É claro que tudo isso é importante. É claro que decorar os versos bíblicos não tem nenhum efeito ruim, pelo contrário, é muito proveitoso. E algumas pessoas que decoram livros inteiros da Bíblia, sabem inteirinho, de ponta a ponta. Claro que isso é bom, claro que isso é útil, mas isso não é tudo. Porque frequentemente, aquilo que nós temos aqui, fica só aqui. Aquilo que nós temos na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa memória, fica só aqui na nossa cabeça mesmo. E não reflete em uma vida transformada. Não reflete em uma vida consagrada. E por isso a palavra de Deus nos ensina que não basta ter conhecimento. É necessário também que este conhecimento habite o nosso coração. É necessário que o nosso coração seja tomado por Deus, não só a nossa mente. Na semana passada, então, falamos de mente. Hoje nós vamos falar de coração. Porque nós não estamos aqui num grupo de pessoas que concordam com uma ideia. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Ainda que concordemos com várias ideias, ainda que concordemos com o que a Escritura nos diz, ainda que concordemos com a doutrina, que são ensinamentos, isso não é tudo que uma igreja é. Um grupo que concorda com uma ideia é um partido político.
Lá eles estão unidos por uma ideia, ou por uma série de ideias que formam uma ideologia. Mas nós não estamos unidos por uma ideologia. Nós estamos unidos porque nós somos uma família. E nós somos uma família porque nós temos uma relação de filho com o nosso pai. E uma relação de filho com o pai não é só um conhecimento, é um relacionamento. Não envolve só as ideias. Na verdade, muitas vezes, as ideias demoram para encaixar. Mas ser pai e ser filho não muda. Continua sendo isso. E nós somos movidos por esse relacionamento. E nós somos enriquecidos nesse relacionamento quanto mais o nosso coração é cativo do Senhor. Quanto mais o nosso coração está voltado e desejoso do nosso Deus. Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, o quinto livro da Bíblia, não é? O último livro do Pentateuco, o último livro da Torá, que é a coleção de livros da lei da Bíblia hebraica, da Bíblia dos judeus, e que faz parte do nosso Antigo Testamento, não é? Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Veja só. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Até aí. Esse texto que nós lemos é parte dos últimos discursos de Moisés para o povo. Moisés está lá com o povo e ele traz uma série de discursos de despedida. São as últimas palavras de Moisés. Essas últimas palavras de Moisés são o que há de mais importante para que o povo viva sem ele. Moisés era o líder do povo, é o que tinha dado toda a orientação religiosa, política, civil, jurídica para aquele povo. É o que tinha liderado o povo em batalha, tinha liderado o povo nos milagres que Deus fez, tinha representado o povo diante do próprio faraó e venceu o faraó nas disputas. Ele era esse grande símbolo de sabedoria, esse grande símbolo de liderança, esse símbolo de poder, essa cabeça desse povo que guiava esse povo. Mas Moisés sabia que ele passaria. E que quem deveria guiar o povo era Deus mesmo. E essas últimas palavras de Moisés são palavras nas quais ele fala: é importante que vocês sigam a vontade de Deus. É importante que vocês cumpram os mandamentos de Deus. Eu não estarei aqui, mas Deus continua sendo o seu Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E vocês devem segui-lo. Eu não estarei aqui. Eu vou embora. Eu vou morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Mas vocês devem seguir a palavra que o Senhor deu, os mandamentos que o Senhor deu, guardar todos esses mandamentos. É nesse contexto que o livro de Deuteronômio é escrito. Então ele repete muitas coisas da lei que vem antes, em Êxodo, Levítico e Números.
Tem grande parte da lei lá. E Moisés repete, porque ele está lembrando o que é que eles têm que viver. E faz algumas aplicações mais amplas daquilo que ele já tinha dito antes. Mostra como aquilo na prática significa ainda mais coisas. Ele está reforçando a importância do povo de seguir a lei de Deus. Ele está falando de mandamentos. Ele está falando, sigam os mandamentos, obedeçam os mandamentos. Mas há um detalhe que às vezes passa despercebido por nós nesse texto. Porque quando nós falamos de mandamento, a virtude que nos vem à mente é a virtude da obediência. Qual é o jeito correto de responder a um mandamento? Com obediência. Obediência é a resposta que se espera a um mandamento de uma autoridade. Se você respeita aquela autoridade, você obedece aquele mandamento. A virtude relativa ao mandamento é a obediência. Mas a virtude que Moisés destaca aqui não é a mera obediência. A obediência e o mandamento fazem parte de uma outra coisa. Veja o que ele diz, versículo 5. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame o Senhor teu Deus. O fim do mandamento, o fim da lei de Deus, não é fazer de nós meros obedientes, mas é que na lei de Deus nós tenhamos um relacionamento de amor com Deus. Entende isso? Entende? Para você ser um bom funcionário do seu chefe, você não precisa amar o seu chefe, basta você obedecê-lo. Para você ser um bom soldado do seu batalhão, você não precisa amar o seu comandante ali, você precisa obedecê-lo. As ordens resultam em obediência, mas Deus não está falando de mandamentos que são meras ordens, Ele está falando de um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor com Ele mesmo. É isso que Ele tem como objetivo. Ele não tem o objetivo de nos fazer meros soldados do seu batalhão que obedecem porque temem as punições. Ele não quer fazer de nós meros funcionários da sua empresa que obedecem com medo de serem demitidos. Ele quer nos fazer uma família de amor, num relacionamento de amor com Ele. O fim do mandamento é o amor. A obediência faz parte do amor. Faz parte do relacionamento de amor. Isso é muito importante de nós entendermos, porque frequentemente nós esquecemos disso. E olhamos para a Escritura como um conjunto de ordens de Deus que nós precisamos corresponder para que Deus se agrade de nós. Para que Deus renove o nosso contrato de ida para o céu. Para que Deus não nos puna, não nos deixe preso no quartel. A nossa visão de Deus é meio confusa. A gente acha que a Bíblia é um caminho de obediência para que Deus então nos receba. Mas não é esse o objetivo de Deus. O objetivo é nos colocar num relacionamento de amor com Ele. E amor vai além do que obediência. Amor vai além. Vai além. Agora entenda, quando Jesus Cristo foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, a resposta dele foi esse versículo. Ele respondeu com esse versículo. Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Entra lá. Ele responde com esse verso. Então esse verso é o primeiro de todo esse mandamento do Antigo Testamento. Ele é o primeiro, ele é o maior. O maior mandamento é amar. Mas espera aí, como é que amar é um mandamento? Como é que amar é um mandamento? Ricardo, quando você encontrou a Camila, você chegou para ela e falou assim, me ama, eu te ordeno. É assim que você fez? Foi desse jeito? Foi desse jeito, Guto. Você chegou para a Paty e falou, eu tenho um mandamento para você. Me ame de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Amor não se produz com mandamento. Amor não se produz com mandamento.
Amor se conquista. Amor se conquista. E aí você pode falar, não, peraí. Se amor se conquista, Deus está errado aqui. Porque Deus está mandando amar. Ele está fazendo um mandamento. Está errado isso. Não. Nós amamos a Deus quando entendemos que Ele nos conquistou nos amando primeiro. Porque aqui Moisés está resumindo o mandamento. Está resumindo não, está relembrando o mandamento. Mas quando ele deu esse mandamento pela primeira vez para o povo, quando ele reuniu o povo lá no pé do Monte Sinai e falou para o povo os mandamentos que Deus tinha dado com as tábuas da lei que ele tinha, ele não começou dizendo, vai lá o primeiro mandamento, presta atenção, hein? Não terás outros deuses diante de mim. Ele não começou assim. Não foi assim que Deus mandou ele falar. Sabe o que Deus disse para o povo? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Eu fiz algo por vocês primeiro. Eu amei vocês primeiro. Eu não precisava ter feito nada disso. Vocês não eram grandes especiais, nada disso. Mas eu olhei para vocês na escravidão e eu os amei. E eu vos libertei. Eu sou Deus que tira você da prisão. Eu sou Deus que te ama. E porque te amo, peço, anda comigo. E é assim que você vai andar. O texto diz que para que esses mandamentos fossem cumpridos pela próxima geração, os pais tinham que ensinar os filhos. A minha tradução aqui, que é a NVI, diz... ensine, no versículo 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência. Por quê? A palavra lá no hebraico, shanan, é a mesma palavra que significa perfurar. Então a ideia não é assim, fala disso para eles. Não, perfure com a palavra de Deus toda resistência, e que essa palavra habite no coração, como fala o versículo 6. A ideia não é que esses mandamentos ficassem apenas como obras exteriores, mas que eles vivessem no coração do povo. E por viver no coração, esse coração seria um coração que ama a Deus. Como é que eles iam fazer isso? Então veja só, ele diz, insista, fale com eles pelo caminho, fala quando deitar, fala quando levantar, amarra a lei na cabeça, amarra no braço, escreve no umbral da porta, insiste nesse negócio. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Fala, uma hora aprende. Esse ouvido duro que essas crianças têm, ela vai ser perfurado pela palavra de Deus. Fala. É isso que Moisés está dizendo. Fala para eles. Insiste nisso. Mas, não tem só mandamento aqui, tem história também. Mandamento e história andam juntos. Então, como é que seria esse ensino? Olha só. Eu imagino o pai, lá, hebreu, o pai hebreu da antiguidade, chega para o filho e fala, olha, você não pode fazer isso porque está errado. Você não pode comer esse tipo de alimento porque ele está errado. Isso é impuro, a gente não come. Olha, meu filho, agora é a hora de nós irmos até o tabernáculo, para nós participarmos da adoração, para nós vermos, oferecermos sacrifício, o sacerdote oferecer sacrifício. Olha, meu filho, vamos orar ao Senhor. Insistia, falava. E aí um dia o filho ia dizer, pai, por que eu tenho que falar tudo isso? Por que eu tenho que fazer tudo isso, melhor dizendo? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Ou por que eu não posso fazer essas outras coisas? Porque tem coisa que eu tenho que fazer e coisa que eu não posso fazer. Quem é que disse isso e por que eu tenho que obedecer a essa pessoa? Aí o pai podia responder, quem disse isso foi Deus, e é bom você responder porque ele é o Senhor de tudo, senão ele vai te fulminar. Possivelmente ele conseguiria a obediência, mas dificilmente conseguiria o amor. Ou então ele podia dizer assim, meu filho, deixa eu te contar uma história, senta aí. Você sabia que papai já foi escravo? Sabia que eu morei no Egito? Quando eu era uma criança, que é aquela turma adulta que saiu do Egito e morreu no deserto, né? Quando eu era uma criança.
E eu vi o meu povo sofrendo lá. E tinha um homem muito mau chamado Faraó. E ele castigava da gente. E ele exigia que a gente produzisse cada vez mais, mesmo não tendo como produzir. E ele batia na gente. E ele humilhava a gente. E teve um dia que você não sabe, que ele mandou matar todas as criancinhas, filhas do nosso povo. Isso só não aconteceu porque tinham 2 parteiras lá que pouparam. Era cruel. Era um regime terrível. A vida era uma vida que nem podia ser chamada de vida, era esperar a morte para o dia seguinte. Mas um dia, Deus falou com o homem, lá no deserto, onde ele estava. E falou, vai lá libertar seu povo. Numa sarça, pegando fogo, mas que não se consumia. E falou, vai lá libertar seu povo. Esse homem era Moisés. E ele veio. E um homem sozinho peitou o Faraó e todo o seu reino. E pelo poder de Deus, o Senhor humilhou os que nos humilhavam. O Senhor venceu os nossos dominadores e opressores. Nos tirou daquela terra e nos trouxe para cá. Sabe essa fruta que você está comendo? Eu plantei numa terra que é minha. Eu não plantei no Egito, onde tudo ia para o Faraó. Eu plantei nessa terra que foi Deus que deu. Meu filho, eu não estou dizendo para você obedecer a Deus, porque senão Deus vai te destruir. Ele pode fazer isso porque ele tem direito. Mas eu estou dizendo para obedecer a Deus, porque eu amo esse Deus. E se não fosse esse Deus, eu não seria nada. Se não fosse esse Deus, você nem existiria. Se não fosse esse Deus, nós não viveríamos aqui, nós não teríamos a nossa terra, nós não seríamos quem nós somos. E tudo que há de bom que nós temos vem desse Deus. Por isso, faz o que Deus manda, porque Ele já provou que o que Ele manda é bom para a gente. Entende? Um relacionamento de amor. É um relacionamento de amor com Deus. Mas isso é verdade também para nós, que não vivemos lá na época do Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus nos fala lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, o dia que você estiver lutando com a santidade, lutando para glorificar a Deus, e parece que todo mandamento é exterior, não está no seu coração, você para e fala assim para a sua alma, alma, senta aqui um pouquinho, deixa eu te contar uma história. Eu vivia escravo do pecado. Eu vivia escravo do mal. A minha vida não tinha sentido. Ela estava mirando para o inferno e eu corria a 200 por hora. Em direção ao lago de fogo e enxofre. E quanto mais eu andava, mais eu xingava e ofendia esse Deus com o meu pecado. Mas mesmo assim, Ele me amou. E Ele não me amou só pegando a minha direção e mudando ela para outra direção. Ele me amou, oferecendo o próprio Filho em sacrifício por amor a mim. Ele me amou, enfrentando o sofrimento, que é o sofrimento dos pecadores, mas o Filho sem pecado enfrentou para que eu tivesse vida eterna. Alma, coração, que ainda não entendeu, ouve coração, ouve coração. Você é amado por Deus. Ame ao Senhor teu Deus. Você é amado por Deus. Ame ao Senhor teu Deus. Eu acredito, queridos, que grande parte da nossa dificuldade de glorificar a Deus com a nossa vida é porque nós não entendemos o relacionamento de amor com Deus que nós temos. E nós entendemos apenas que temos uma série de obrigações para cumprir e não uma vida de amor em retidão e relacionamento com Deus. Entende? E aí a gente tem esse problema. E a Bíblia nos fala de que o justo não é aquele que cumpre tudo exteriormente. Que nem todo mundo quer, na verdade, ninguém cumpre tudo exteriormente. O justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor, é o que fala lá o Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer, o seu desejo. Mudou muito de significado daquilo que a gente estava falando antes. O mandamento não é uma coisa que a gente deseja. Ninguém deseja um mandamento. Ninguém quer obedecer outro. Como é que o justo deseja a lei do Senhor? Porque ele entende que aquele é o jeito de amar a Deus. Ele entende que aquele é o jeito de amar a Deus. Entende isso? É assim. Por que é que eu vivo uma vida que glorifica a Deus? Porque eu amo a Deus. E quando é que eu peco? Quando eu esqueço disso. Mas eu não esqueço, eu sei a lei. Sim, você lembra ela aqui. Mas você não lembra ela aqui. Você não lembra ela aqui. Você lembra ela só na cabeça, não lembra no coração. E o que é o coração? O coração não é só o sentimento, não é só a emoção. O coração é o centro de tudo na Escritura. Na vida, ele é o órgão que bombeia o sangue, né? Mas na Escritura, na linguagem poética e simbólica, o coração é o centro de todas as decisões. Ele é o centro. Ele é o centro do desejo. Ele é o centro dos valores, ele é o centro do que te move. Isso é o coração. Não é só a compreensão, mas é aquilo que te domina. Por isso a palavra de Deus fala que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso a palavra de Deus fala que guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você quer ter um coração que ama a Deus profundamente, você precisa frequentemente contar essa história para você mesmo. Senta aqui minha alma, senta aqui meu coração, que eu vou contar a história de Jesus para vocês de novo. Sabe quando é que você faz isso? Na meditação devocional, no culto entre os irmãos, lembrando de como nós amamos Deus e como Ele nos ama, de como é essa relação de amor com Ele. Não é assim que acontece nos nossos relacionamentos românticos também? Não é? Quando nos lembramos de fatos da nossa história, tão queridos, dão saudade, nosso coração não é levado na direção do bem daquela pessoa. Não é assim? É assim com Deus também. Nós precisamos desfrutar desse relacionamento com Deus. Lembra lá o homem justo que deseja a lei do Senhor? Sabe o que ele faz porque deseja a lei do Senhor? O que diz lá o texto? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Se você não parar e contar essa história do Evangelho para você mesmo, lembrando o pecador miserável que você era e o filho amado que você é, você não vai ter prazer na lei do Senhor. E o que vai acontecer é que tudo que a Bíblia fala vai ser mandamento exterior, não vai ser algo que perfura a sua mente e chega até o seu coração. Não vai ser. Você precisa lembrar e contar para si mesmo essa história. Você precisa frequentemente se reunir com seus irmãos e lembrar que isso aqui que nós temos, essa família, é uma família que nasceu do amor de Deus e não do nosso amor. Você precisa disso. Porque tem mais uma coisa. O texto aqui fala que nós devemos amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Mas lá em 1 João 4:20, o versículo seguinte do 19 que eu falei, 1 João 4:20 diz o seguinte: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Porque se não ama o seu irmão a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Então, meu querido, se você quer ter um coração que glorifica a Deus, você precisa lembrar da história de amor que você tem com Deus. Frequentemente contar essa história para si mesmo. Viver uma vida de declarações de amor a Deus, mas também viver uma vida de amor aos seus irmãos. Porque é assim que Deus quer ser amado, com o amor que nós temos pelos nossos irmãos. É isso, meu querido. Não vamos ser apenas pessoas
de retidão exterior. Sobre esses, o nosso Senhor Jesus Cristo chamou de túmulos caiados. Por fora é lindo, por dentro é podridão e morte. Toda vez que eu vou no cemitério de Nova Odessa, eu fico impressionado com aquele mausoléu imenso que tem lá. É bonito. Mas dentro tem pessoas mortas. Se queremos ser um templo do Deus vivo, não um mausoléu, nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos lembrar que somos movidos por amor a Deus e não por medo do olhar do irmão. E isso é que vai transformar a nossa vida para uma vida que glorifica a Ele. Amém, queridos?